bem? Predicativo do sujeito pode ser adjetivo, vamos embora completar o seu material. Pode ser também substantivo. Predicativo do sujeito pode ser um pronome e predicativo do sujeito pode ser numeral. Então, eu vou aqui, com você, dar exemplo de cada um deles para depois a gente poder reconhecê-los lá nos exercícios de fixação. Então, pronto. Então, agora a gente vai desmistificar. Predicativo do sujeito não é só adjetivo. Por exemplo, se eu digo assim, João é meu aluno, qual é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é tudo isso, Tudo isso é o predicativo do sujeito, meu aluno. Isso aqui é o verbo de ligação e o predicativo do sujeito é meu aluno. Qual é o núcleo do predicativo do sujeito? Substantivo aluno. Então, o que você vai colocar aí? Que eu tenho um substantivo na função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um pronome. Por exemplo, se eu digo assim, João, mais um exemplo, com 4 frases a gente acaba com essa história, tô na terceira. Quando eu digo assim, João é alguém. João é alguém na vida. A gente não fala muito assim. Então, veja, aqui eu tenho alguém que na classe gramatical é um pronome e que nesse caso está qualificando João. Então, eu tenho um pronome indefinido na função de predicativo do sujeito. E mais, por fim, quando eu digo assim, nós somos 3 na minha casa. Agora eu vou mudar um pouquinho a frase. Quando eu digo nós somos 3 na minha casa, olha aqui. De novo, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, que está unindo o predicativo do sujeito ao sujeito. E esse 3, na classe gramatical, é o quê? É numeral, 1, 2, 3. É o numeral cardinal, que na função sintática exerce aí, ocupa o papel de predicativo do sujeito. Então, fica a dica. Verbo de ligação, liga. Então, Adriana, o que a gente está fazendo aqui? A gente está se preparando para as questões de concurso de verbo de ligação. E eu estou te dando a segunda dica. A primeira dica eu já dei. Verbo de ligação não pode ser trocado por outro. Verbo de ligação, na troca de um por outro, haverá, na maioria das vezes, alteração semântica. Isso você já aprendeu. Verbo de ligação indica estado. Verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. E agora você aprendeu que predicativo do sujeito pode ser uma função adjetiva, mas não só do adjetivo, do substantivo, do pronome ou do numeral. Tudo bem? Então, você que está aí agora, eu convido você a, nessas frases, você vai mudar até a cor da canetinha. Você vai pegar uma outra caneta, caso você tenha. Eu mandei isso na lista de materiais, tá? Então, você vai pegar uma outra caneta e nessas frases aqui, eu quero que você ache comigo aí o predicativo do sujeito. Mas, Adriana, todas terão predicativo do sujeito? Sim. Só existe verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Isso é uma condição para que haja verbo de ligação. Então, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, eu terei predicativo do sujeito. Por quê? Porque essa é a condição de um verbo de ligação. Ele existe para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, todas essas frases têm predicativo do sujeito. Agora eu quero você fazendo análise sintática comigo delas, de cada uma delas, achando em cada uma delas o sujeito e o predicativo do sujeito. Tá preparado? Bora fazer isso? Vamos! Segunda etapa da aula. Agora eu quero você, em cada uma dessas frases, primeiro, achando o sujeito, achando o predicativo do sujeito, e depois eu quero mais. Eu quero que você me diga a classe do predicativo do sujeito. Se ele é um adjetivo, se ele é um substantivo, se ele é um pronome ou se ele é um numeral. A gente vai fazer morfossintaxe, tá bom? Então vem, Paulo está adoentado. Então vou mudar aqui de cor. Vou colocar aqui, Então vamos lá, Paulo. Paulo é o sujeito. Quem é que está adoentado? Paulo. Achei o sujeito. Tá. O verbo de ligação está ligando Paulo, que é o sujeito, ao seu
predicativo do sujeito. Achei. Então, adoentado, eu vou marcando aqui em marca-texto. Adoentado é. Então, agora que a gente achou o predicativo do sujeito, última etapa. Então, em cada frase, a gente vai achar o sujeito, o predicativo do sujeito e identificar a classe do predicativo do sujeito. Adoentado é o que morfologicamente? Adoentado é um adjetivo que na função é predicativo do sujeito. É um adjetivo na função de todos são predicativos do sujeito. Eu quero que você me diga a classe de cada um deles, tá? Em cada uma dessas frases vai haver predicativo, porque esse exercício é de verbo de ligação. Todas têm predicativo. Mas eu quero que você me diga a classe. Esse aí é adjetivo. Vamos para outra? Nós somos 5. Bom, primeiro, achei o sujeito, nós. Depois, achei o predicativo do sujeito, 5. Então, peraí. 5. Então, achei o predicativo. Nós somos 5. 5 é um numeral na função de predicativo do sujeito. Tudo bem? Fui. Próxima, letra C. Permaneciam abertas as listas de adesão às emendas. Primeira coisa que você faz é perguntar pelo sujeito. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que permanecia aberta? O que é que permanecia aberta? Sujeito. As listas de adesão às emendas. O sujeito está aqui, posto, ó, as listas de adesão às emendas. É o sujeito. Tá, agora, colocando a frase na ordem direta, como é que fica? As listas de adesão às emendas permaneciam abertas. Pronto, achei o sujeito. Agora, quando eu coloco na ordem, dá para ver que abertas é o predicativo do sujeito. Então, eu quero que você me diga a classe e a função. Então, abertas é adjetivo na função de predicativo do sujeito. Tá comigo aí? Tudo bem? Ó, e permaneciam é um verbo de ligação, indicando um estado, uma continuidade de estado. Olha como é que você já está fazendo a análise sintática. Olha como aos poucos você vai entendendo essas frases complexas de prova, tá? Então, as listas de adesão às emendas, tudo isso é o sujeito. Permaneciam é o verbo de ligação e abertas é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Para quem ainda se enrola, eu aconselho que primeiro pergunte pelo sujeito. Tá, Adriana, eu não sei, minha filha, eu entro em pânico quando eu vejo essas frases aí de concurso. O que você faz? Primeiro pergunte pelo sujeito, para depois procurar o predicativo. Então, o que é que permanecia aberto? Primeira coisa que você pergunta é pelo sujeito. O que é que permanecia aberto? O que é que? As listas de adesão às emendas, tá bom? D. Eu sou sempre a estrela matutina. Então, vamos embora. Eu quero que você ache o sujeito, o predicativo. Depois você me diga a classe do núcleo do predicativo. Então, vem, ó, vamos lá, ó. Eu sou sempre. Então, quem é que é sempre? Eu. Então, achei o sujeito. Eu sou sempre. Esse é o sujeito, aí, explícito, simples, eu. Tá, eu sou sempre a estrela matutina. Pronto. Achei, já está na ordem direta essa frase, ela está na ordem direta. Eu sou sempre a estrela matutina. Achei o predicativo do sujeito. Vou destacar aqui, a estrela matutina. Tudo isso é o predicativo do sujeito, tá bom? Ótimo. O núcleo. Tudo isso é o predicativo do sujeito, tá? É o sintagma. A gente diz que o sintagma, a expressão, tudo isso é o predicativo. Agora você vai procurar um núcleo do predicativo. Qual é o núcleo do predicativo? O núcleo do predicativo é a estrela. A estrela. Então, como é que você vai dizer isso agora? Você vai dizer que estrela é um substantivo núcleo do predicativo do sujeito. O que prova que predicativo do sujeito não é só uma função adjetiva, que substantivo também pode exercer a função de predicativo do sujeito. Tá comigo? Então, assim, parece bobagem, mas você não sabe como esse raciocínio muda a tua vida nas questões, porque você
deixa de ir para as provas com um conceito equivocado. Eu achava que predicativo era sempre adjetivo. Eu achava que era sempre adjetivo. Eu sou feliz, o livro é verde e o menino é bonito. Eu achava que era sempre adjetivo. E agora você está vendo na letra D que o predicativo é um substantivo, a estrela. Tudo isso é o predicativo e o núcleo é um substantivo. Tá, na letra E, ele não era ninguém. Vambora, ó, sujeito. Qual é o sujeito? Ele. Tá, sujeito, depois o verbo de ligação e agora ninguém. Ninguém é um. Então vambora, eu quero você me dizendo a classe gramatical e a função sintática. Ninguém é um pronome. Você pode ir até além, você pode dizer que ele é um pronome indefinido, pode classificar esse pronome, ó. Ele é um pronome indefinido na classe e na função ele é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito pode ser adjetivo, pode ser substantivo, pode ser pronome. Isso aí é um pronome indefinido, ó. Na classe gramatical, ele é um pronome indefinido. E na função sintática, ele é um predicativo do sujeito. Letra F, ela tornou-se fria e distante. Essa aqui tá fácil, ó. Ela é o sujeito, fria e distante é um predicativo do sujeito composto. Ó, você vai tirar uma onda na fila de inscrição. Adriana, ninguém mais vai para a fila de inscrição, a pessoa faz inscrição na internet, tá bom. Então, você vai tirar uma onda lá no grupo do WhatsApp. Você vai dizer que esse predicativo do sujeito é um predicativo do sujeito composto. Ó, vou colocar aqui, ó, são 2 núcleos. É o que a gente chama de predicativo do sujeito composto. Predicativo do sujeito composto, porque ele é composto por 2 núcleos, fria e distante. Então, eu posso ter sujeito composto, eu posso ter objeto direto composto, eu posso ter predicativo do sujeito composto. Entendeu? São 2 núcleos. G, o mar virou sertão. Essa é bonitinha, ó. O mar virou sertão. Primeira coisa que eu faço, ó, perguntar pelo sujeito. Quem é que virou? O que é que virou? O mar. Então, peraí, ó. O mar, sujeito, tá. Virou. Adriana, eu achei que virou. Peraí, Adriana, tô tendo recaída, minha filha. Ó, vou mudar de cor para mostrar a cor da recaída. Vou mudar de cor. Vou usar um azul para mostrar uma recaída. Não copie. Esse azul claro é cor de recaída. Eu tive uma recaída. Eu achei assim, ó. O mar virou o quê? Eu pensei assim, ó. O mar virou o quê? Aí eu pensei, verbo transitivo direto. Quem vira alguma coisa. Você vai ver nas questões de concursos que as bancas vão tentar fazer com que você erre pensando assim. Aí, Adriana, eu classifiquei esse verbo transitivo direto, porque quem vira, ele virou o quê? Sertão. Vira alguma coisa, virou o quê? Foi assim. Só que você não. Você olhou para esse virou, agora mudei de cor, ó. Você está pensando assim, ó. O mar virou o sertão. Aqui o verbo virar indica mudança de estado. Verbo que indica estado e não ação. Verbo que indica estado é verbo de ligação. Gente, eu fico... Quando eu vejo isso, eu falo, isso é tudo, cara. Existem definições que vão te tirar da lama, e uma delas é: verbo de ligação indica estado. Se o verbo indicar estado, não é de ação, é de ligação. Então, se você tiver recaída, vou repetir essa definição salva. Isso aqui eu retirei de prova, você vai fazer as questões de concursos agora. Cuidado com as recaídas. Não fique pensando quem vira alguma coisa, verbo transitivo direto. Porque se esse verbo indica mudança de estado, ele não estava sertão, ele virou sertão, então ele é verbo de ligação. Não é quem vira alguma coisa, virou o quê? Entendeu? Então tá bom, Adriana, isso aqui é um verbo de ligação que indica mudança de estado. Tá bom. Agora eu vou fazer a análise sintática do resto, ó. Então vamos embora. Agora eu volto para a análise, ó. O mar é sujeito e sertão é o
predicativo do sujeito. Tá bom, eu quero que você me diga. Agora, eu quero que você... Deixa eu tirar o amarelo daqui e eu vou colocar o amarelo aqui, tá? Ó, tô marcando sempre o predicativo do sujeito, tá bom? Então, me diga. Sertão é um predicativo do sujeito, porque é o estado. O mar virou sertão. Na classe gramatical, ele é o quê? Na classe gramatical, ele é o quê? O sertão. Eu não posso colocar um artigo antes, ó. Eu estou escrevendo tudo que eu estou pensando, ó. Não é como se eu dissesse o sertão. Eu não consigo colocar um artigo antes. Quando eu consigo colocar um artigo antes, eu consigo ver que ele é um substantivo na função de predicativo do sujeito. Entendeu? Ele não é um adjetivo. Ele não é, Adriana, mas ele tá qualificando o mar. Mas presta atenção. Predicativo do sujeito é aquele que vem no predicado e qualifica o sujeito. Ele pode ser adjetivo, substantivo, pronome ou numeral. Cuidado com a recaída. A maioria vai dizer que sertão é adjetivo, porque está na função de predicativo. Só que sertão não é adjetivo. Sertão é o sertão, é nome, é substantivo na função de predicativo do sujeito. Tá entendendo? Isso é igual a menino. É igual a menino, o mar virou menino. Olha, tem gente aí no chat já usando o macete do menino. Porque, Adriana, eu sou apegada ao macete do menino, eu uso menino para tudo. Eu troquei sertão por menino e aí eu vi que sertão é substantivo. Eu gostei desse macete aí, tá bom? Tudo bem? É isso aí. Troque por menino. Ficou engraçado, mas dá certo. Ela parece triste. Então vem. Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Você está terminando o exercício de verbo de ligação versus predicativo do sujeito. Você está aprendendo do zero. Então vamos lá. Ela parece triste. De novo. O verbo parecer. Peraí, Adriana, eu estou tendo recaída. Ó, cor da recaída, para você não ter mais recaída. Ó, parece o quê? Tô pensando assim, parece o quê? Quem parece, parece alguma coisa. Então, eu acho que quem parece, parece alguma coisa. Eu tô achando que é VTD. Só que não, só que não. O verbo parecer não é quem parece, parece alguma coisa. Ele indica estado. Ele indica estado aparente. Se indica estado, qual é o nome do verbo que indica estado? É verbo de ligação. Pegou o raciocínio? Tá, então não é VTD, é verbo de ligação. É um verbo de ligação que semanticamente indica estado aparente. E agora eu vou fazer a análise sintática dos outros termos. Ó, ela, a frase já está na ordem direta, ela é o sujeito e triste é o predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito na função e é um adjetivo na classe. Essa é a frase mais fácil. Por quê? Porque é a mais clássica. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Tá bom? Por fim, a letra I. Ó. Aquela estrela no peito é uma predestinação. Então, vamos lá. Ó, o sujeito, ó, terminando aqui, ó. Aquela estrela no peito é o sujeito. A frase já está na ordem direta. Uma predestinação é o predicativo do sujeito. Você está vendo aqui o verbo de ligação, ligando o sujeito ao predicativo do sujeito? Tá, então agora eu quero você com foco no predicativo do sujeito. Uma predestinação. Agora eu quero que você me diga. Uma predestinação. Ó, o sujeito é aquela estrela no peito. Isso aí. Esse é o sujeito. Sujeito simples. Ó, o núcleo é estrela. Uma predestinação é o predicativo do sujeito. Tudo bem? O verbo ser indica, é um verbo de ligação, que indica o quê? Um estado permanente. Então, ele é um verbo de ligação. Ele não é um verbo transitivo direto. Ele indica estado. Tá? E uma predestinação é o predicativo do sujeito. Tá bom. Predicativo do sujeito é função sintática. Na classe gramatical, ele é o quê? Ele é um substantivo. Isso aí. Ele é um substantivo. O núcleo é predestinação. Então, ele é um substantivo na classe, predicativo do sujeito na função.
substantivo na classe, predicativo do sujeito na função. Entendeu? Com isso, a gente finaliza o segundo ponto desta aula, cujo objetivo é falar de verbo de ligação. Tá organizando, eu tô indo devagar, mas eu não vou te poupar de nada. Não é uma aula basiquinha, é uma aula para você acertar qualquer questão. Então, assim, não tô te poupando, não tô escondendo nada. Você vai aprender tudo aqui, tá? Então, qual foi a primeira coisa que você aprendeu? Adriana, aprendi que verbo de ligação é aquele que indica estado. Então, ó, resumindo aqui, vamos fazer um resumão? Ó, verbo de ligação indica estado. A primeira coisa que eu aprendi foi, ele pode indicar vários sentidos, vários tipos de estado. Estado passageiro, estado permanente, mudança de estado, continuidade de estado. Tudo bem? Então, isso foi a primeira coisa que a gente viu. Depois, segunda coisa que a gente viu. Aprendi também que verbo de ligação sempre liga. Sempre liga. Liga o quê? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Ele sempre liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Repita comigo. Se não houver predicativo do sujeito, não haverá verbo de ligação. Toda vez, você acabou de ver no exercício, toda vez que eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Só que eu aprendi que predicativo do sujeito, predicativo do sujeito não é só uma função adjetiva. Predicativo do sujeito pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Tudo bem? Então, essa foi a segunda coisa que eu aprendi. E a terceira coisa que eu aprendi, última dica... Dica nada, né? De dica isso não tem nada, você está indo a fundo comigo aqui. E o terceiro ponto importante dessa aula é não confunda verbo de ligação com os outros verbos. Então, antes da gente fechar essa teoria e entrar com tudo aí nas questões, observação final, a diferença do verbo de ligação para os outros verbos que você já estudou. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Então, agora a gente vai trabalhar, para você não confundir nas questões, com a diferença entre verbo de ligação, anote aí em cima, no seu material, esse é o último slide, ó, a gente só tem mais esses 2 slides de teoria e acabou. Então, eu quero que você anote bonitinho para ter tudo isso registrado. Então, para fechar essa teoria de verbo de ligação, atenção. Não confunda o verbo de ligação, que é aquele que indica estado, com os verbos de ação, que a gramática chama de verbos de ação. Como assim verbos de ação? Verbos de ação são os outros. São aqueles, são os que não indicam estado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos embora, verbo transitivo direto. A professora viu o aluno. Aqui, quem vê, vê alguém. Viu quem? O aluno. O aluno, objeto direto. O verbo ver é transitivo direto. Lembrando que o objeto direto é o complemento sem preposição obrigatória do verbo. Ele é chamado assim direto porque ele não precisa de preposição. A preposição pode até aparecer, que é o caso que você vai ver depois comigo, do objeto direto preposicionado, mas ela não precisa aparecer. O verbo transitivo direto não pede preposição. Já o verbo transitivo indireto é aquele que tem preposição obrigatória, ele rege preposição. Gostava de livros. Aqui quem gosta, gosta de alguma coisa. De livros é objeto indireto. Veja que no caso do objeto indireto, a preposição ela é obrigatória, porque ela vem da regência do verbo. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede 2 complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Então, nesse caso, quem leva a alguma coisa, a aliança, a alguém, ao noivo. O verbo aqui é transitivo, direto e indireto. Levou
O que? A aliança. A quem? Ao noivo. Então, é aquele que pede dois complementos. Um sem preposição, tá vendo esse A aqui? Esse A é um artigo, tudo bem? E o outro com preposição, tá vendo esse A aqui? Esse A é preposição. Então, o objeto direto é sem preposição e o objeto indireto é com preposição. Por fim, o verbo intransitivo. Verbo intransitivo, cuidado com ele, que de todos ele é o mais chatinho. Adri, o que você está fazendo comigo agora? Eu estou preparando você para as questões de concursos que vão tentar confundir você com a diferença de verbo de ligação, que é o verbo que indica estado, que você acabou de estudar comigo, e os outros verbos, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, e esse aí que é o mais chatinho, que é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo tem duas coisas que eu quero que você anote dele aí. Duas coisas, ó, anote aí para ficar como lembrete para você não se enrolar nas questões. Dois pontos importantes que você tem que saber do verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele não precisa de complemento, ou seja, ele é chamado de intransitivo porque ele não transita. É isso. Ele não transita, ele não busca nenhum complemento. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Ó, meu filho nasceu. Isso é um verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. Ela caminha no parque. Ela caminha. Quem caminha, caminha. O verbo intransitivo não precisa de complemento, mas ele pode vir seguido de circunstâncias, que são as chamadas circunstâncias adverbiais, adjuntos adverbiais. Então, vou agora ao segundo tópico. Segundo tópico que você tem que saber do verbo intransitivo. O verbo intransitivo não precisa de complemento e o verbo intransitivo pode, não é que venha sempre, pode vir seguido de adjuntos adverbiais. Mas, Adri, por que você está falando isso? Para que você não confunda no parque com objeto indireto. No parque, não é objeto do verbo. Ele é um adjunto adverbial. Por quê? Porque ele indica circunstância. Então, anote aí, esse não é o tema da aula de hoje. Hoje nós não vamos falar dos adjuntos adverbiais, mas você vai encarar já já as questões em que a banca vai contrapor o verbo de ligação e o verbo intransitivo. O verbo intransitivo você tem que conhecer bem. O verbo intransitivo é o que não precisa de complemento. Ele pode vir sem nada e ele pode vir seguido de adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele do fofoqueiro, que traz ideias circunstanciais. Lugar, tempo, modo, entre outras. Nesse caso aqui, é um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Agora, ele pode vir sem nada. Ele pode vir sem nenhum... Ele pode vir sem nenhum adjunto ao lado dele. O adjunto adverbial pode aparecer também com qualquer verbo. O adjunto adverbial não aparece só com o verbo intransitivo, ele pode aparecer com qualquer verbo. Mas é muito comum que o verbo intransitivo venha seguido de circunstâncias adverbiais, é o que você vai ver aí nas questões, tá bom? Galera que tá aí ao vivo, preciso só, galera que ainda não baixou o material no Telegram, não pode ficar sem esse material. Não deixe de buscar lá no meu canal do Telegram, professora Adriana Figueiredo. Eu pedi que colocassem aí na descrição do vídeo. Só verifique, por favor, galera do suporte, se estão os dois links dos dois materiais, tá? O caderno 7, que é o que eu estou usando e vou usar direto nessa aula, e o 8, porque eu quero mesmo é o 7, a gente vai usar o 7 hoje. E não dá para assistir essa aula sem... Agora você vai resolver as questões comigo, então você tem que anotar tudo, aproveitar para aprender logo esse negócio. E aí é bom que você tenha um material para poder fazer as suas anotações, tá? Ideal é baixar lá no meu Telegram, já coloquei lá com bastante antecedência, tá bom? Então, ó, ela caminha no parque, matou. Adriana, então ele é verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento e que pode vir seguido de adjuntos adverbiais, tá bom? Tudo bem? Então, ó, para fechar, bisuzão. Ó, não confunda o verbo de ligação com o verbo intransitivo. Chegamos ao
ponto mais importante dessa teoria. Acabou. Comprometa-se com o que você vai ver aí. Se você entender o que está aí, está dominado o assunto. Depois é só resolver as questões. Para fechar, lembra que quando comecei a aula, eu falei que eu ia trazer 3 pontos importantes do verbo de ligação? Chegamos ao terceiro ponto. Primeiro ponto importante, só para você entender, ó. Primeiro ponto importante, qual era? As variações semânticas do verbo de ligação. Você já aprendeu. Estado passageiro, estado permanente, continuidade de estado, mudança de estado. Você já aprendeu, tudo bem? Segundo ponto importante, qual foi? Predicativo do sujeito. Outra coisa que você não sabia, talvez ou não lembrava, já resolvemos. Você viu que verbo de ligação vem sempre com o predicativo do sujeito. E que o predicativo do sujeito pode ser substantivo, adjetivo, pronome ou numeral. O predicativo do sujeito não é só adjetivo. Terceiro ponto importante. A verdade que ninguém nos contou. Lembra? Lembra aquela lista de verbos de ligação que a gente estudou na escola? Eu comecei a aula falando dessa lista, lembra? Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Essa lista, Dri, tá valendo de verbos de ligação? Posso continuar com ela debaixo do braço para as provas? Pode, mas você precisa relativizar essa lista. O que não nos contaram é que os verbos da lista, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar, não serão sempre de ligação. Se você souber isso, tá beleza, você pode continuar com a lista. Vou repetir. Dica final. Nem sempre os verbos daquela lista que nós decoramos, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar, serão verbos de ligação. Por quê? Nem sempre eles indicarão estado. Verbo de ligação é aquele que indica estado. Eu peguei aqui 2 exemplos, bem no estilo das questões de concursos. Ela está doente e ela está no hospital. 2 exemplos. E aí eu quero que você olhe para esses 2 exemplos e me diga. Veja, não é o verbo estar nos 2 casos? E o verbo estar não era aquele verbo que estava lá na nossa lista, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar? O verbo estar não é da lista dos verbos de ligação? Sim. Mas ele será sempre de ligação? Não, como todos da lista. O verbo só é, então é mantra. Mantra para você ficar repetindo até que faça sentido. Anote aí, ó. Mantra, mantra. O verbo, anote aí, não subestime os mantras, ó. O verbo só será de ligação se indicar estado, ó. E se trouxer predicativo. Ó, só será de ligação se, vou colocar os 2 seis aqui, as 2 condições. Se indicar estado e se vier com predicativo. Fechou. Sem predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Entendeu? Sem predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Então, olhe para mim, ó. Ela está doente. Ó, esse é o sujeito. Então, vem, ó. Esse é o sujeito. Ela. Tudo bem? Doente. É o predicativo do sujeito, é o estado. Ele indica estado. É um estado que é um estado passageiro. Tudo bem? Ela está doente. Pode passar, vai passar. Mas ela está doente, é o estado passageiro. Então, nesse caso, ele está ligando o sujeito a um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Tá comigo? Tá comigo? Galera que tá ao vivo, já já eu respondo as dúvidas. Desapegue-se das dúvidas agora. Galera que tá com dúvida, guarde, eu vou responder já já no final, eu junto tudo. Mas tente entender isso daí, porque se não entender isso aí, vai ficar capenga na teoria e vai ficar com problema lá na frente. Então, preste atenção. Olha aqui, ó. Ela está doente. Adriana, esse estar é verbo de ligação? É. Por quê? Porque indica estado, estado passageiro, e porque vem com predicativo do sujeito. Então, são as 2 condições para que o verbo seja de ligação. Tudo bem? Agora, ela está no hospital. É a mesma coisa, é a mesma história. Dizer que ela está no hospital. Esse verbo estar, que estava lá na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, aparecer, andar, viver, continuar.
É verbo de ligação? Não, porque não indica estado. E porque não vem com o predicativo do sujeito. O verbo estar aqui não é o estado dela, não indica estado. Mas, Adriana, como assim não indica estado? Não indica. Isso não é o estado dela no hospital, vai passar. Ó, qual é o seu estado? No hospital, vai passar. Não, isso não é estado de ninguém. Não indica estado, indica ação. Se não indica estado, meus senhores, indicação. Essa ficha, quando caiu para mim, eu comecei a entender tudo. Peraí, eu olho para o verbo. Se ele indicar estado, o que é estado? Estado é estado passageiro, estado permanente, continuidade, estado. Se ele não indicar estado, se não houver um verbo de ligação, perdão, se não houver um predicativo do sujeito, então ele não é de ligação. Se ele não é de ligação, ele é de ação. Como assim ação mesmo, Endri? Eu falei lá, quais são os verbos de ação? Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou direto e indireto. Se ele não for de ligação, ele será um verbo de ação. E os verbos de ação são transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, transitivo direto e indireto. Tá, então vamos classificar esse verbo aqui. Tá, ela está no hospital. Esse verbo não é de ligação, porque não tem predicativo, não indica estado, ele indica ação, a ação de estar no hospital. Isso não é um estado. O hospital é o meu estado. Isso não é estado de ninguém. Então, se não indica estado, é ação. Se é ação, ou é intransitivo, ou transitivo direto. Bom, nesse caso, ele é intransitivo. Por que ele é intransitivo, Dri? Porque ele não vem seguido de complemento. No hospital é lugar. Lugar é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. O verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo, porque ele vem seguido de circunstância. É adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo estar aí não indica o estado no hospital, indica a ação de estar no hospital. O hospital não é estado de ninguém. Você entendeu que... Agora eu vou fechar, por isso que eu pedi que você prestasse bem atenção, porque sem dominar essa teoria, a gente não vai conseguir. Resumo. 3 pontos importantes da teoria de verbo de ligação para fechar. 3 pontos importantes da aula que você aprendeu. Quais foram os 3 pontos importantes? Quais foram? Então, ó, resumindo, quais foram as 3 coisas que eu aprendi, Adri? Aprendi, primeiro, que verbo de ligação, 3 coisas que eu aprendi de verbo de ligação na aula de hoje. Primeira coisa que eu aprendi, verbo de ligação indica estado. Aprendi que verbo de ligação indica estado e que há variações de estado. Aprendi que existem variações de estado. Estado permanente, estado passageiro, continuidade de estado e outros. Tudo bem? Depois aprendi também que verbo de ligação sempre liga, sempre vem com predicativo do sujeito. Aprendi que o verbo de ligação sempre vem com o predicativo do sujeito e que o predicativo do sujeito, ele pode ser um adjetivo também, mas não só adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um pronome ou um numeral. Para eu não ficar achando que predicativo do sujeito será sempre um adjetivo. Por fim, aprendi que, terceiro ponto importante da aula, aprendi que nem sempre os verbos da lista, vou colocar aqui, da listinha de verbos de ligação, serão de ligação.
E aí eu fecho com outro exemplo desse terceiro tópico, que talvez seja o mais complexo de todos. Por exemplo, se eu digo assim, ela vive contente e ela vive em casa, eu quero que você me diga aí. E aí? Qual dos dois verbos, qual das duas ocorrências do verbo viver, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar? Eu estou aqui com o verbo viver. O verbo viver que pode ser de ligação. Estava lá na lista da escola de verbos de ligação. Pode ser de ligação, mas pode não ser. Como é que eu faço para saber se ele é de ligação? Quando eu digo que ela vive contente, concorda comigo que quando eu digo que ela vive contente, nesse caso, para que ele seja de ligação, ele tem que indicar estado. Ah, aqui sim, indica um estado. Estado o quê? Hein? Estado o quê? Quando eu digo que ela vive contente, é estado o quê? É um estado permanente, ela está sempre contente. Toda vez que você consegue colocá-lo sempre, é estado permanente. Ela vive sempre contente. Ele indica estado. Se indica estado, é verbo de ligação. E veja, ele está com o predicativo do sujeito. Verbo de ligação sempre vem com o predicativo do sujeito. Diferentemente de ela vive em casa, ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. O verbo viver aqui, nesse contexto, já não é mais de ligação. Por quê? Porque ele não indica estado e porque não tem predicativo. Acabei de falar, olhe para aquela colinha, ó. O verbo só será de ligação se indicar estado e se vier com o predicativo do sujeito. Quando eu olho para cá, para a frase, ela vive em casa, o verbo aqui, viver, indica estado? Não, indicação. É a ação de estar em casa. É ação. Tá, Adriana, ele vem com predicativo? Não, em casa não é predicativo. Em casa é lugar. É adjunto adverbial de lugar. Em casa. Então, tá bom. Então, deixa de ser verbo de ligação. Deixa de ser verbo de ligação para ser um verbo intransitivo. Porque aqui quem vive, vive. O verbo aí não precisa de complemento. O verbo aí é intransitivo. Em casa é adjunto adverbial de lugar. Entendeu? Pegou o raciocínio? É assim que eu quero você. A gente aprendendo os fundamentos para depois você arrasar nas questões de concursos. Agora você está mais do que preparado para arrebentar comigo aí com essas questões de concursos. Nós vamos voar. Vamos começar. Aí a galera que está ao vivo, vou aproveitar e vou dar um intervalinho, tá? Quando vocês voltarem, eu aproveito as dúvidas, coloquem as dúvidas aí no chat. Quando a gente voltar, eu volto com as dúvidas que ainda houver. Mas você vai ver que muita coisa, como eu já tenho muita experiência, muita coisa que você parece ainda ter dúvida, você vai ver que quando você começar a treinar comigo, eu vou falar de tudo, porque eu não deixo nada de lado, confia em mim. Eu sou detalhista, eu vou falar de tudo. Você já aprendeu tudo, agora é só treinar. Nas questões que nós vamos resolver, você vai ouvir falar dessas três coisas de novo. O verbo de ligação indicando estado, o predicativo do sujeito e o verbo de ligação versus verbo intransitivo. Aí você vai ver como treinando, finalmente aí, essa ficha vai cair. Tá bom? Então vá lá para o intervalo, vou te dar 10 minutinhos de intervalo, tá? E aí a gente volta treinando aí com as questões de concursos da aula de verbo de ligação. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Rapidinho. Pegue lá o café, não demore, tá? Antes, a galera que for voltando do café, coloque as dúvidas caso haja, que eu já vou respondendo aí no início do último tempo, tá bom? Bora lá.